Sabe quando você está dirigindo, né? Tudo tranquilo, parece que está tudo certo com o carro e de repente, pá! Acende aquela luzinha de advertência no painel. É um sinal, um aviso. Sim, um alerta. Exato. Aí você tem uma escolha. Pode ignorar, cruzar os dedos e torcer para não ser nada, ou pode parar, investigar, ver o que está pegando antes que vire um problemão, né? Isso com certeza. É a atitude mais prudente. Então vamos pegar essa imagem e trazer aqui para a nossa saúde, especificamente a saúde do cérebro. E se existisse um alerta parecido, só que silencioso? Algo que a gente não vê, não sente ali na hora, mas que dia após dia pudesse estar, sabe? Impactando nossa saúde neurológica. Interessante essa analogia. Pois é. O material que a gente analisou para essa conversa hoje, ele sugere que a ciência já identificou um desses possíveis alertas. É um ponto que tem sido levantado em algumas pesquisas, sim. Esse metal, que está super presente no nosso dia a dia, parece agir como um metal silencioso. Então, o objetivo aqui hoje é explorar as informações que esse material traz sobre como o alumínio poderia se acumular no cérebro, por que esse acúmulo é visto como preocupante por essas pesquisas e, claro, discutir as estratégias que essas fontes sugerem para a gente reduzir a exposição e apoiar os processos naturais de desintoxicação do corpo. Vamos lá. Olha, o ponto de partida, como as fontes que a gente consultou indicam, é a gente entender onde a gente encontra esse tal de alumínio, né? Certo. Onde ele está? Ele está muito presente. Em vários produtos industriais, produtos de consumo do dia a dia, a lista é grande, viu? Inclui, por exemplo, a água potável que passou por tratamento com sulfato de alumínio. No tratamento da água. Sim, é um floculante comum. Muitos desodorantes antitranspirantes também, aqueles que usam sais de alumínio para bloquear o suor, sabe? Sei, a maioria deles, né? É bem comum. Panelas, utensílios de cozinha feitos de alumínio, claro. Várias embalagens de alimentos, de bebidas. Alguns medicamentos também, como antiácidos. Antiácidos? Sim, Nossa. alguns contêm hidróxido de alumínio. E até mesmo em algumas vacinas, onde ele é usado como adjuvante, para ajudar a estimular a resposta do sistema imune. Caramba. É realmente uma lista bem extensa. Ele tá meio que por toda parte, então. Mas se ele é tão comum assim, qual é o problema? Por que essa preocupação toda que as fontes levantam? Então, a questão central que o material aponta é que, apesar de estar em todo lugar, o alumínio não tem, nenhuma função biológica que seja benéfica e conhecida no corpo humano. Nenhuma? Nenhuma conhecida. Diferente do zinco ou do ferro, por exemplo, que a gente precisa, né? São nutrientes essenciais. O alumínio não. Nosso corpo não precisa dele para funcionar direitinho. E aí que entra o problema do excesso, entende? Entendi. O corpo não precisa e o excesso pode ser ruim. Exato. O organismo até tem mecanismos para lidar com quantidades pequenas, claro. Mas a exposição crônica, vindo de muitas fontes diferentes ao mesmo tempo, dia após dia, isso pode levar a um acúmulo. E onde ele costuma se acumular mais, segundo o que esses estudos indicam? Olha, as fontes que a gente viu apontam que o alumínio tem uma certa afinidade por alguns tecidos específicos. Ele pode se depositar nos ossos, por exemplo, no fígado. Mas a preocupação maior, que é bem destacada nesse material, é o acúmulo dele no cérebro. No cérebro? Aí complica. Pois é. O que as pesquisas citadas nesse material sugerem é uma correlação, uma ligação entre essa presença aumentada de alumínio no tecido cerebral e o desenvolvimento ou, talvez, o agravamento de processos neurodegenerativos. Entendi. Não que ele seja a única causa, né? Deve ser mais complexo. Com certeza. Essas condições, como Alzheimer, são multifatoriais, envolvem genética, estilo de vida, muitos fatores. Mas o alumínio é apresentado aqui como um possível fator ambiental, um contribuinte para um cenário de risco maior. E é aqui que fica realmente interessante. E, confesso, um pouco inquietante também. O material que a gente tem aqui traz um dado que, chama muito a atenção. Estudos específicos teriam mostrado concentrações anormalmente altas de alumínio justamente onde? Nos cérebros de pacientes que foram diagnosticados com Alzheimer. Exato, esse é um dos achados mais citados. E não estamos falando de pouquinho, né?
O material fala em níveis significativamente elevados, se a gente comparar com os cérebros de pessoas sem a doença. Essa descoberta, segundo essas fontes, levanta uma baita bandeira vermelha sobre o possível papel do metal na doença, né? Sim, essa presença elevada nesse contexto específico é um dos pilares da argumentação que o material apresenta. E como você já adiantou, o material vai além. Achados parecidos de concentrações elevadas de alumínio também são relatados em algumas pesquisas com indivíduos no espectro do autismo e também em pacientes com esclerose múltipla. Nossa, então não é só Alzheimer. Não só. Embora os mecanismos exatos possam ser diferentes em cada condição, né? Mas a presença do metal ali no tecido neural é vista como um denominador comum preocupante nesses estudos que foram citados. Isso leva a gente para uma pergunta que eu acho que é fundamental. Como é que um metal pesado, que não deveria estar lá em grande quantidade, consegue entrar num órgão tão protegido como o cérebro? A gente sempre ouve falar da barreira hematoencefálica, que é tipo um escudo, né? É uma pergunta-chave, e o material que analisamos aborda isso. A barreira hematoencefálica é, de fato, um sistema de defesa incrível. É uma estrutura super seletiva de células e vasos sanguíneos que controla o que passa do sangue para o cérebro. Ela protege nosso sistema nervoso de toxinas, de patógenos. Um filtro super potente. Exatamente. Só que as fontes aqui sugerem que o alumínio tem uma capacidade meio peculiar, digamos assim, de atravessar essa barreira. É mesmo? Como é que ele faria isso? O material dá alguma pista, algum mecanismo? Olha, o material não entra em detalhes moleculares super específicos, tá? Mas ele sugere que o alumínio pode, de alguma forma, meio que enganar os sistemas de transporte que existem na barreira. Enganar? Como assim? Ele poderia, por exemplo, se ligar a outras moléculas, tipo o ferro ou a transferrina, que têm transportadores específicos para entrar no cérebro, ou então talvez em certas condições, como inflamação ou muito estresse oxidativo, a própria barreira pode ficar um pouco mais permeável, mais frouxa, facilitando a passagem de coisas que normalmente não passariam. Entendi. O ponto principal que é ressaltado é: ele consegue entrar. E o pior, uma vez que ele está lá dentro do sistema nervoso central, a eliminação dele é descrita como um processo muito lento, muito difícil para o nosso corpo. Ele tende a se bioacumular, ficar lá. Entendi. Então essa capacidade de meio que furar o bloqueio da barreira é o que torna o alumínio especialmente preocupante para a saúde do cérebro, nessa visão que o material apresenta. E depois que ele entra, ele fica lá quietinho ou ele atrapalha alguma coisa? Atrapalha sim. O fascinante aqui fascinante e preocupante, né? É como o material descreve o que acontece depois. Uma vez que ele está acumulado no tecido cerebral, o alumínio não é inerte, não fica só parado. As fontes indicam que ele pode interferir em vários processos celulares, processos bioquímicos que são essenciais para o cérebro funcionar bem. Por exemplo, o que ele poderia afetar? Por exemplo, o material menciona que ele pode afetar a produção, a liberação e até a recaptura dos neurotransmissores. Aqueles mensageiros químicos, né? Acetilcolina, dopamina. Isso, exatamente. Mensageiros que são vitais para a comunicação entre os neurônios, para o nosso humor, para a memória, para o aprendizado. Se o alumínio atrapalha isso, já viu, né? Nossa, ele desregula a comunicação química toda. É o que as pesquisas citadas sugerem, sim. E não é só isso. O material também aponta que o alumínio pode alterar diretamente a função das células do cérebro. Não só os neurônios, mas também as outras células que dão suporte. Que são tipo as ajudantes dos neurônios, né? Isso, elas nutrem, defendem. Se elas também são afetadas, a saúde do tecido nervoso como um todo fica comprometida. E tem mais alguma coisa relevante que o material menciona sobre os efeitos? Tem sim. Um ponto que é bastante enfatizado é o aumento do estresse oxidativo. Ah, os radicais livres. Exatamente. O alumínio parece ser um potente pró-oxidante, ou seja, ele promove a formação dessas moléculas instáveis, os radicais livres que saem danificando tudo. Esse estresse oxidativo a gente sabe que está ligado ao envelhecimento celular e a praticamente todas as doenças neurodegenerativas. Então, o alumínio, ao aumentar esse estresse, poderia acelerar o envelhecimento dos neurônios?
É como se ele acelerasse o enferrujamento das células do cérebro, sim, usando a sua analogia. Essa é uma boa forma de entender o que o material sugere. Faz sentido. E tem mais uma coisa, no caso específico da esclerose múltipla, o texto menciona outra camada de problema. A presença do alumínio poderia piorar a resposta inflamatória lá no sistema nervoso central e talvez acelerar a degeneração da bainha de mielina, Aquela capa que protege os nervos, né? que é atacada na esclerose múltipla. Exatamente. A mielina é essencial para a velocidade da comunicação nervosa. Na esclerose múltipla, o sistema imune ataca essa capa. E o alumínio, segundo essa visão do material, poderia jogar mais lenha nessa fogueira inflamatória e degenerativa. Nossa, fica bem claro o quadro preocupante que essas fontes que a gente analisou pintam, né? Um metal super comum, sem função útil conhecida para o corpo, que consegue entrar no cérebro e, uma vez lá, pode desregular a comunicação, danificar células, acelerar o envelhecimento, piorar a inflamação. É muita coisa. O material também fala um pouco sobre a capacidade do nosso corpo de se limpar, de se desintoxicar, não fala? Fala sim, aborda isso. Nosso corpo tem sistemas bem sofisticados para desintoxicação, né? Principalmente o fígado, os rins, eles trabalham sem parar para neutralizar e eliminar substâncias que podem ser nocivas, tanto as que a gente produz quanto as que vêm de fora. Sistemas eficientes normalmente. Sim, no entanto, o argumento do material é que esses sistemas podem ficar sobrecarregados. Pensa bem, a exposição crônica e vinda de muitas fontes ao mesmo tempo. Não só alumínio, mas outros metais pesados, poluição do ar, pesticida na comida, aditivo alimentar, químico em cosmético, produtos de limpeza, tudo isso junto pode acabar excedendo a capacidade que esses órgãos têm de processar e eliminar. É como tentar esvaziar uma banheira com um ralo meio entupido e a torneira jorrando água, né? Uma hora transborda. É uma analogia bem pertinente, sim. E é justamente nesse contexto de possível sobrecarga de toxinas e da necessidade de apoiar esses mecanismos naturais do corpo que o material introduz a perspectiva de algumas práticas integrativas. Ele menciona especificamente o biomagnetismo medicinal. Ah, o biomagnetismo, como uma abordagem que poderia ajudar. Isso. Segundo os defensores dessa prática e alguns estudos preliminares que são citados no texto, o biomagnetismo poderia auxiliar na eliminação de metais pesados, como o alumínio. E como ele faria isso? Qual a explicação que o material dá? Essa explicação que está presente no material sobre o mecanismo de ação, ela sugere que o biomagnetismo usa pares de ímãs com polaridades opostas, que são aplicados em pontos específicos do corpo. A ideia central é que esses campos magnéticos ajudariam a restabelecer o equilíbrio do pH. O pH, nível de acidez e alcalinidade. Exato, o equilíbrio do pH nos tecidos e órgãos que pode estar alterado por causa de infecções, disfunções, acúmulo de toxinas e, segundo essa teoria, um pH equilibrado seria fundamental para o funcionamento ótimo das células e também facilitaria a mobilização das toxinas que estão acumuladas, como os metais pesados. E aí, uma vez mobilizado, o alumínio sairia mais fácil. A ideia é essa. Uma vez mobilizado, ele poderia ser mais facilmente eliminado pelas vias normais de excreção, pelos rins, na urina, pelo fígado, na bile e pelo intestino, nas fezes. É apresentado assim como uma forma de otimizar a própria capacidade do corpo de se limpar. Sabe, reequilibrando o que eles chamam de terreno biológico. Interessante essa abordagem focada no equilíbrio do pH para facilitar a desintoxicação. O material cita mais alguma técnica nesse sentido? Sim, ele menciona brevemente o desbloqueio emocional magnético, que o pessoal chama de DEM. Geralmente está associado ao biomagnetismo. A descrição no texto sugere que o DEM atuaria mais na parte da regulação bioenergética do sistema nervoso e também na liberação de estresse emocional que fica acumulado. Ah, focado mais no estresse e na energia. Isso. E ao fazer isso, ele poderia indiretamente ajudar a reduzir o impacto negativo do estresse oxidativo, que a gente viu, que pode ser piorado pelo acúmulo de metais como alumínio. Seria uma abordagem complementar, então, focada no equilíbrio energético, na gestão do estresse, que também são fatores importantes para a saúde neurológica. Compreendo. Fica bem claro, então, a importância de ter consciência sobre essa questão toda do alumínio, né? Algo que o próprio material reforça bastante.
Saber que essa exposição existe, conseguir identificar as fontes no nosso dia a dia e entender as possíveis consequências para a saúde, principalmente a neurológica. Parece que esse é o primeiro passo, indispensável mesmo. A informação dá poder para a gente fazer escolhas melhores, né? Sem dúvida nenhuma. A conscientização é a base de tudo, para qualquer mudança de hábito, para buscar qualquer solução. E falando em agir, em fazer alguma coisa, o material que a gente está analisando, ele não fica só apontando o problema. Ele avança e sugere alguns passos bem concretos que a gente poderia dar para, primeiro, diminuir a exposição ao alumínio e, segundo, para dar uma força para os processos naturais de eliminação do corpo. Quais são esses passos que ele sugere? Sim, as fontes compilam algumas sugestões práticas que dá para agrupar em 3 eixos principais. O primeiro eixo é bem direto: evitar o contato direto sempre que der. Como assim? Na prática, isso significa coisas como trocar panelas, formas, utensílios de cozinha que são de alumínio por alternativas que são consideradas mais estáveis, mais seguras. Tipo aço inoxidável de boa qualidade, ferro fundido esmaltado ou vidro temperado. Para evitar que o metal passe para a comida, né? Exatamente. A ideia é diminuir essa migração do metal para o alimento na hora de cozinhar. Outra sugestão comum nesse eixo é olhar o rótulo do desodorante e tentar escolher aqueles que não têm sais de alumínio, como cloridrato de alumínio, zircone de alumínio. Buscar alternativas naturais ou com outros ingredientes. Faz todo sentido. Reduzir a entrada na fonte. Ok. E qual seria o segundo eixo de ação? O segundo eixo que o material sugere é apoiar os órgãos de desintoxicação. Ou seja, dar um suporte para o fígado e para os rins, para eles trabalharem da melhor forma possível. E aqui o material menciona especificamente o papel do silício, ou da sílica. Silício. E também pode ajudar a mobilizar o alumínio que já está acumulado nos tecidos, facilitando a eliminação pelos rins. Ah, interessante. Onde a gente encontra silício? O material menciona algumas fontes. Certas águas minerais, que são naturalmente ricas em ácido ortossilícico biodisponível, alguns vegetais de folhas verdes escuras também. E lógico, além do silício, manter uma boa hidratação e uma dieta rica em antioxidantes, frutas, vegetais coloridos. Isso tudo ajuda a função do fígado e dos rins de modo geral. Legal essa dica do silício. E o terceiro passo que o material propõe? O terceiro eixo é buscar técnicas integrativas. Técnicas que possam complementar esses esforços de reduzir a exposição e dar suporte nutricional. E aqui o texto volta a falar do biomagnetismo medicinal. Ah, ele entra aqui de novo. Sim, ele é posicionado como um possível aliado nesse processo todo. A sugestão, baseada na teoria que o material apresentou, é que essa técnica poderia ajudar a equilibrar o organismo no nível mais fundamental, né? O pH, o campo energético, otimizando assim a capacidade que o corpo já tem de se desintoxicar e de se autocurar. Entendi. Não como uma cura mágica isolada, mas como algo para somar. Exato. É apresentado como uma ferramenta que pode somar aos cuidados gerais, ajudando o corpo a lidar melhor com essas sobrecargas do ambiente, incluindo a de metais como o alumínio. Perfeito. Então a abordagem que o material propõe é bem completa, né? Tem várias frentes: fechar as torneiras da exposição, fortalecer os sistemas de limpeza do corpo e, potencialmente, usar ferramentas como o biomagnetismo para ajudar a equilibrar o terreno biológico. Exatamente. Que combina mudança de estilo de vida, escolhas conscientes de consumo, um suporte nutricional mais direcionado e a consideração de terapias complementares. Se conectarmos isso ao quadro geral que a gente discutiu antes, percebe-se uma linha de raciocínio que vai desde identificar uma fonte de exposição ambiental que pode ser um problema, até explorar estratégias integradas para tentar diminuir os possíveis efeitos negativos na saúde, com esse foco especial na saúde neurológica. Então, o que tudo isso significa? Qual a mensagem principal que a gente pode tirar dessa nossa análise aprofundada? Para mim, fica a ideia central de que o alumínio, apesar de estar em todo canto no nosso mundo moderno, é um fator ambiental silencioso. E que, segundo as pesquisas citadas nessas fontes que vimos, ele carrega, sim, potenciais implicações para a nossa saúde neurológica. O acúmulo no cérebro é apresentado como uma preocupação bem concreta. Sim, esse é um ponto forte do material. Porém, e aqui vem a parte talvez mais encorajadora que o material traz,
a gente não está totalmente de mãos atadas diante disso. Existem formas de reduzir o contato, de fortalecer os nossos mecanismos naturais de defesa e de eliminação, e, de acordo com essas fontes, até mesmo de usar abordagens integrativas como o biomagnetismo medicinal para auxiliar nesse processo de buscar equilíbrio e bem-estar. A chave, como quase sempre, parece começar mesmo pela conscientização, por saber das coisas. Exatamente. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar um pouco mais para a nossa reflexão final. Uma questão que vai até além do próprio alumínio, sabe? Qual questão? O alumínio, é só um exemplo de um elemento do ambiente que está presente de forma muitas vezes discreta no nosso dia a dia, mas que pode ter impactos cumulativos na nossa saúde a longo prazo. Pensando nisso, que outros fatores ambientais, talvez tão silenciosos quanto ele, sei lá, químicos em plásticos, ondas eletromagnéticas que a gente não vê, poluentes do ar que são mais sutis, podem estar influenciando o nosso bem-estar físico, nosso bem-estar mental, sem que a gente tenha plena consciência disso agora. Boa pergunta. E mais importante ainda, como é que a simples busca por informação, a conscientização sobre esses fatores, como é que a gente tentou fazer hoje sobre o alumínio, baseados nesse material, como isso pode ser o primeiro e talvez o mais poderoso passo para a gente cultivar uma abordagem mais informada, mais atenta e mais proativa em relação à nossa própria saúde e também ao ambiente que cerca a gente. Fica aí um convite contínuo, né? Para a gente observar mais, questionar mais e buscar conhecimento, e além do que é óbvio.